favor. Agora, boa tarde a todos. Pedindo para todos relaxarem, fechar os olhos, levar nossos pensamentos a Jesus Cristo, levar nossos pensamentos a Deus, para que Jesus nos dê sabedoria hoje, para que nos dê agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, com todas essas pessoas maravilhosas, esses irmãos lindos, e para que Jesus nos dê a percepção e nos dê a capacidade de entendimento para que possamos entender as explicações que foram dadas hoje sobre o Evangelho e para que possamos aplicá-las no dia a dia, no nosso dia comum, junto aos outros nossos irmãos. Gostaria de pedir que a gente falasse as palavras que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado. Obrigada, João. Moscozinho, o salão nobre é todo seu. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Muita paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 113, agradeçamos sempre. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura da lição e depois tecer os comentários. Se bem que Emmanuel já nos coloca tudo aqui de uma maneira fácil, mas vamos tecer, cabe aqui alguns comentários. Então, vamos lá. Agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente e, se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência e, se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência e, se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança e, se estudares a ocorrência, com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria, talvez, de futuro,
em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e, ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, meus irmãos, essa lição maravilhosa de Paulo sobre essa carta aos Efésios. Mas, para nós entendermos melhor, cabe aqui alguns dados históricos. Efésio era uma cidade próspera, rica, na Ásia Menor, hoje onde é a área da Turquia. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela é diferente das demais cartas de Paulo, porque era comum as igrejas que estavam passando por certas dificuldades, por certos problemas, pedirem a Paulo que enviasse a elas alguma carta de orientação de como proceder frente àqueles problemas. Já nessa carta aos Efésios, ela é diferente, porque essa mensagem, ela é uma mensagem que serve para todos, para todas as igrejas. Ela fala da necessidade de darmos graças por tudo, não só pelas benesses recebidas. E essa mensagem de Paulo, ela é interessante porque ela não só serve para as igrejas da época, mas hoje, no momento que vivemos, ela serve para colocarmos em nós em prática esse ensinamento de Paulo de agradecer a tudo. Nessa lição, Emmanuel explica com sabedoria e com muita simplicidade essa mensagem de Paulo. Por exemplo, ele começa no primeiro parágrafo dizendo o seguinte: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. A função renovadora do sofrimento. E continua: atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Muito bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 3, Justiça das aflições, Allan Kardec nos explica que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Então, sem a certeza da vida futura, esses ensinamentos morais seriam como uma enganação. Mas, mesmo com essa certeza de que toda essa compensação da aflição vai se realizar no mundo espiritual, na vida futura, fica difícil da gente entender
a utilidade do sofrimento para ser feliz, diz Kardec. Entretanto, continua Kardec a nos ensinar que, desde que se admita a existência de Deus como todo-poderoso, todo bondade, todo justiça, ele não vai agir por capricho e nem com parcialidade. Então, meus irmãos, diz Kardec que as contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E se é uma causa que é de Deus, essa causa deve ser justa, uma vez que Deus é pura justiça. Então, essa causa deve ser justa. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 5, nós temos lá o seguinte: todos aqueles que sofrem devem buscar primeiro a origem dos males que os afligem. E se observarem, na maioria das vezes, eles podem dizer: por que estou passando por isso? Se eu tivesse feito, deixado de fazer tal coisa, será que estaria nessa situação? Não é? Daí, diz aqui Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, daí a função renovadora do sofrimento. Nos faz repensar nossos atos e corrigi-los. E ainda no segundo parágrafo, continua Emmanuel dizendo que ao passarmos por enfermidades, com fé, com coragem, com resignação, com confiança em Deus, isso nos dará força, ou melhor, nos dá força para continuarmos lutando frente a outras dificuldades sem esmorecer, sem reclamar, mas com muita esperança. Então, quando a gente passa com resignação por uma enfermidade e passa por ela, isso nos fortalece para passarmos por outro tipo de dificuldade na vida. E aí, continua Emmanuel nessa lição, nos dizendo o seguinte: foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Repito, compromissos perigosos e arrasadores. Então, vejamos bem. Se você está numa empresa e você se achava em condições de assumir um cargo, mas não assumiu, porque outro assumiu, às vezes por QI, não coeficiente de inteligência, mas por quem indicou, não é verdade? E você fica chateado, você se sente humilhado, e se sente humilhado devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade ainda. Então, nós temos que pensar bem nisso. Primeiramente, nós temos que colocar aqui algumas coisas técnicas específicas sobre cargos a serem ocupados. O que será, o que é? Nós temos que entender o que é ser um supervisor, um encarregado, um gerente numa empresa. O que é ser um supervisor, um gerente? Olha que interessante, como vai bem a calhar aqui. Gerente ou supervisor numa empresa é aquela pessoa que consegue resultados, que consegue atingir as metas, os objetivos propostos pela empresa através de pessoas. Através de pessoas. Tá certo que precisa de máquinas, equipamentos, matéria-prima e tal, mas ela já vai conseguir através de pessoas. E aí já começa o grande compromisso, que é essa pessoa responsável pelo setor, que recebe o nome de gerente, supervisor, é o responsável por essas pessoas.
porque é através dela que ele vai conseguir atingir seus objetivos. Então, aí já começa a sua responsabilidade. E aí é que entra o compromisso, os compromissos, né? O compromisso perigoso, que diz Emmanuel, e o compromisso arrasador. Exemplo de compromisso arrasador. Demissão. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês não queiram saber a tristeza, a tensão que causa no nível de chefia quando a empresa passa por certas dificuldades financeiras e vem uma ordem da diretoria para fazer corte, e quem vai decidir quem vai ser cortado ou não é esse gerente, esse supervisor. Eu posso garantir para vocês que é muito triste, é muito doloroso, você não dorme na véspera. Aliás, semanas antes já. E eu já passei por isso, eu sei o quanto é doloroso. Porque para ser um bom gerente, um bom supervisor, e para conseguir resultado através de pessoas, você tem que conhecer bem os seus subordinados, saber do que ele gosta, a sua família. Então, você sabe que, às vezes, ele está passando por determinadas dificuldades e você tem que dispensá-lo. Olha que tristeza, é um compromisso. E aí você fica reclamando porque o outro ganhou essa promoção. Ao invés de agradecer a Deus naquele momento, olha, agradeço, Senhor, talvez não seja o meu momento agora, mas depois. Olha só, o outro compromisso que Emmanuel fala aqui, compromisso perigoso. Mais uma vez, citando o nível de chefia. Falamos ainda há pouco que gerente, supervisor, é aquele que consegue resultados através de pessoas. Portanto, ele é responsável por essas pessoas. Ele é responsável pela saúde e pela integridade física dessas pessoas. É a segurança do trabalho. Ele é o responsável. Então, se há um acidente e um subordinado é acidentado, tem um acidente grave, um desencarne, vejam, meus irmãos, dificilmente um empresário vai para a cadeia por um acidente. Quem vai é o supervisor ou responsável por aquele setor. Olha aí o compromisso arrasador que Emmanuel cita na lição. E quando a gente não recebe aquela promoção, um colega, um outro recebe, a gente fica chateado, ao invés de dizer, obrigado, meu Deus, talvez eu reconheço, talvez não fosse ainda meu momento, talvez eu ainda esteja precisando. E agora, trazendo para o momento atual em que estamos vivendo, eleição. Eu não fui eleito, não amaldiçoar, não maldizer a Deus, mas agradecer. Obrigado, meu Deus, talvez não fosse meu momento. Entendeu como é? Então, isso aqui, Emmanuel fala de compromisso arrasador e perigoso. Mas, continuando, Emmanuel fala, perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Muito bem, às vezes nós reclamamos, lamentamos de perder um grande negócio ou deixar de ganhar uma vultuosa soma monetária, o que nos traria apenas um acréscimo no conforto que já temos. Mas isso poderia constituir num grande risco para nós e nos tornarmos vítimas de assalto criminoso por termos esses bens materiais exagerados aí. Então, ao invés dessa lamentação, nós devemos, sim, agradecer a Deus, como diz
Emmanuel. E aí Emmanuel continua dizendo: amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança, e, se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez, de futuro em pesado grilhão. Muito bem, às vezes nós reclamamos, lamentamos de perder, nós lamentamos de perder um amigo que se afasta, né? E nós ficamos chateados, sem ânimo, lamentando sempre. Porém, mais tarde, nós vamos perceber, e a espiritualidade nos ajuda a entender que essa espiritualidade nos ajudou a livrar daquilo ou daquele que seria uma verdadeira encrenca em nossa vida, seria um verdadeiro terror em nossa vida. Então, nós devemos agradecer. Olha, entrego o máximo que podemos falar. Eu entrego nas mãos de Deus. Se ele se afastou, eu tenho consciência tranquila de que não fiz nada para que ele adotasse tal procedimento. Mas se afastou, paciência. Um dia Deus vai iluminá-lo e ele vai voltar à real e voltará a fazer parte da minha amizade. Muito bem. E aí, Emmanuel encerra dizendo o seguinte: louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, de manhã, às vezes, nós levantamos e vemos o céu azul e dizemos: que dia lindo, graças a Deus. Mas basta aparecer algumas nuvens, escurecer, um prenúncio de chuva, e imediatamente esquecemos de dar graças a Deus pela chuva saneadora do ambiente e já exclamamos: estava um dia lindo e agora vai chover. Ao invés de agradecermos. E Emmanuel encerra essa lição, como nós vimos, nos fazendo uma advertência. Mesmo que você não entenda as suas provações, mantenha-se firme, perseverante na fé, confiante em Deus, frente a qualquer situação que apareça na sua vida. Mantenha-se firme na fé, confiante em Deus. E o importante, agradeça a Deus sempre, pois Ele só quer o seu melhor. Por mais que as coisas ocorram, agradeçam sempre a Deus, porque Ele sempre quer o nosso melhor. Nós é que não o entendemos às vezes. Então, graças a Deus eu dou por ter dado essa oportunidade e de ter passado esses comentários da lição do livro Palavras de Vida Eterna. Uma boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigada, Moscozinho. Carmen, o salão é seu. Obrigada. Obrigada, Moscoso. Então, vamos serenando os nossos corações novamente. Vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos nos sentindo dentro da casinha natalina de Jesus,
sendo envolvido por toda aquela boa energia, pelos bons amigos espirituais que ali estão para nos acalentar, nos fortalecer. E assim, Pai, vamos mentalizar toda a humanidade. Vamos envolvê-los nessa luz de amor. Vamos mentalizar o caderninho que está com a Ju, a nossa caixinha lá no Senge, com todos os nomes. Vamos mentalizar a nossa família. E vamos rogar, Pai, através da oração do Dr. Bezerra de Menezes, bênçãos de luz sobre todos. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre.